Sou eu, produtora, publicitária, na verdade, não com formação em faculdade, mas com formação em agência de publicidade. E carrego um alter ego hoje, Miss Blackup, que é, digamos assim, um personagem que nasceu espontaneamente, que é a base do meu trabalho na rua, da minha exposição com o outro, seja quem for. Então, eu sou esquizofrênica, dividida em duas. Um lado, Ana Gumas, produtora, comercial, trabalha pra caramba, chata, tímida. E do outro lado, Miss Blackup, que é esse alter ego artístico e que tem uma pureza muito grande em relação à cultura, e ela é bancada por Ana Gumas em tudo que faz. É isso aí. O Carrinho Multimídia, na verdade, assim, nasceu de uma necessidade muito forte de eu me expressar e dessa expressão não acontecer não só num tipo de formato, ou a escrita, ou a fotografia, que foram linguagens que desde criança eu trabalhava isoladamente. O Carrinho nasceu disso, dessa necessidade de quebrar uma relação de hierarquia entre as linguagens, que infelizmente existiu dentro de mim por conta de passagens em escolas, em instituições, sociedade, enfim. Por exemplo, muito antes do Carrinho Multimídia, eu já desenvolvia trabalhos como, por exemplo, o Brau, a Bolsa das Ideias, Vai Cega, e nunca conseguia encontrar plataformas de tornar público essas expressões. Eu não queria que fosse um livro, eu não queria que fosse uma exposição de fotografia, eu não queria que fosse um vídeo. Então, elas já nasceram pedindo tudo ao mesmo tempo. O Carrinho Multimídia nasceu muito desse impasse. Então, aí eu me bati com o conceito de um professor alagoano, o Ronaldo Bispo, eu acho, que ele falava do Ideias Jockey. E aí, quando eu vi esse conceito, eu enlouqueci. Eu me bati com esse conceito do Ideias Jockey, que dizia o seguinte, assim como o DJ ele mixa sons e o VJ ele mixa imagens, existe o IJ, ou Ideias Jockey, que ele mixa conceitos, ideias, pensamentos. Quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu me encaixo nisso, mesmo que não seja uma profissão, que não dê para botar na ficha do hotel, que não dê para assinar carteira, mas isso é o que mais se aproxima da minha relação com o mundo. E, morando eu em Salvador, o que seria essa mesa desse IJ, né? Foi quando eu pensei no carrinho, na referência dos carrinhos de café. E aí daí nasceu o Carrinho Multimídia. Eu me inspirei nos carrinhos de café, mas eu dei um novo uso para ele, né? Que é trabalhar com educação, com arte, com cultura. É como se fosse um quadro negro de uma escola antiga, só que quase que em 3D, ambulante, enfim. Não conseguia desenvolver com o carrinho, naquele momento que ele surgiu, 2009, 2010, trabalhos muito comerciais, porque era um momento que eu estava experimentando como ele iria funcionar, como veículo, né? como objeto de interação, enfim. O carrinho nasceu dessa... a pretensão dele é isso, é ir para a rua, compartilhar ideias, ouvir, trazer de volta. Para mim é isso, é um Facebook analógico. Ele, assim, eu escrevo, faço imãs com as ideias que eu tenho, penduro nas paredes, produzo conteúdos audiovisuais que rolam nos tablets do lado ou no projetor e vou para a rua dividir essas ideias com as pessoas. Normalmente, quando eu volto da rua, depois dessa interação, tudo que eu levei de ideia minha já volta diferente, porque ela também sofre essa influência e uma provocação, digamos assim, e mudanças do que as pessoas pensam em relação àquilo que está sendo colocado ali. Foi um ideal muito, muito romântico, muito ingênuo, muito artístico de querer fazer isso, né? Nesse sentido. A pretensão é essa, de continuar espalhando, dividindo, compartilhando ideias de uma forma muito livre, com pessoas comuns no meio da rua, com uma pessoa qualquer que queira também compartilhar e dividir qualquer coisa que ela tenha com a gente. Brau, na verdade, é uma gíria, né? Uma gíria super baiana, que rolou muito nos anos 70, com influência dos movimentos Black Power, Soul Music,
que através de capas de discos que vinham em navio, de flyers, essas influências chegaram aqui em Salvador. Na primeira década que essas influências chegaram aqui, a galera, os braus, que eram o quê? Os pretos suburbanos de periferia, né? Isso era um adjetivo, uma coisa legal. Eles faziam rodas, mandavam a galera arriscar, você tinha aqui no meio, o cara que dançasse melhor, estilo James Brown, era chamado de Brown, ou seja, era um elogio. Só que quando essa galera aí começou a circular, sair da periferia e circular nos centros da cidade, a sociedade baiana reagiu com muita veemência a essa gíria, né? De que forma? De forma preconceituosa. Tirou o adjetivo, a qualidade que essa expressão tinha, e Brau passou a ser coisa ruim. Aí desde quando eu vim morar em Salvador, em 81, eu me identifiquei incrivelmente assim, com essa expressão. Mesmo tendo nascido numa cidade como Prado, que o motor da luz apagava 10 horas da noite, mesmo lá eu já me vestia de certa forma diferente. E também não me importava, nunca me importei que as pessoas me chamassem de louco ou não. Então eu me identifiquei com esse conceito e comecei a fazer um trabalho muito informal de pesquisa. O primeiro ensaio que eu escrevi sobre isso foi, se não me engano, em 96, chamava Do Brown ao Brau. E no ano 2000 eu comecei a fazer uma releitura desse trabalho. Foi quando eu tive esse saque de transformar a gíria numa sigla e reler esse Brau, não como brega, mas reler esse Brau como sinônimo de brasileiro, brasileiro, universal, Brau. E a partir daí devolver a qualidade, o adjetivo, o valor que essa gíria teve originalmente. Aí Brau é um trabalho que eu faço, começou como texto, foi muito explorado no Carrinho através de fragmentos de discursos com bases musicais feitas especialmente para isso. E agora tem esse documentário que está em curso, que por incrível que pareça, assim, nasceu da vontade de um argentino de fazer esse documentário, né? Eu venho tentando fazer há anos, nunca consegui, e eu conheci esse cara trabalhando em Aracaju, num contexto Ana Dumas, num contexto de marketing político, campanha política, Caretona, Partido Democratas. Conheci esse cara lá, que é um artista incrível. Quando acabou a campanha, ele tinha grana, eu tinha grana, ele falou, eu quero fazer um documentário sobre o Carrinho. Trouxe ele para Salvador, e aí ele foi descobrindo aos poucos que o documentário não era sobre o Carrinho, mas sobre o Brau. Até porque um dos apelidos do Carrinho Multimídia é justamente essa, Carrinho Brau, né? Então a gente pegou muito essa coisa do Brau aqui. E do Brau, tanto no sentido histórico, desde vovô do Ilê e a galera que viveu isso, e até o sentido brasileiro universal. Quando eu estudei filosofia, eu fiz estágios como professora em escolas públicas, eu já dei aula. E também já trabalhei como consultora em instituições de educação, por exemplo, a Rede Municipal de Educação de São Luís do Maranhão. Trabalhei 3 anos fazendo consultoria lá. Para eles, eu não sou educadora, eu sou artista. Para os artistas, eu sou didática demais. Eu não sou tão artista assim, eu sou quase uma educadora. Aí, assim, eu desisti de compartimentar isso. E eu não sei se eu sou educadora, se eu sou artista, se eu sou produtora. Eu sei que eu estou fazendo. Mas, assim, em todo o trabalho que eu faça, é inevitável a presença, por exemplo, da produção de conhecimento, da educação. Desde sempre o papel da educação, desde lá, sempre esteve muito presente na minha formação. Minha mãe é educadora, tenho irmãos educadores. Então, tudo que eu faço, tudo, pode ser uma performance, pode ser um vídeo, pode ser um texto, ele passa por essa relação com a educação, no sentido de você criar, produzir e compartilhar conhecimento, que é dessa forma como eu entendo a educação. Na minha opinião, e isso eu vejo não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, os modelos de educação, as propostas de educação, desconsideram totalmente o lado do inconsciente. Por mais que tenha arte na escola, é como se a arte estivesse ali para enfeitar, entendeu? Para o menino suportar aquele conteúdo chato que vem depois. Então, assim,
O carrinho, quando eu pensei nele, foi uma forma muito intencional de trazer o inconsciente para o papel da educação também. Porque, ó, se a gente vive numa era que se diz a era dos bens simbólicos, né? A era dos bens intangíveis, a era da criação, como é que a gente vive numa era dessa, da criação, e você desconsidera na formação humana, que é a escola, o papel do inconsciente? Tem que ter espaço para loucura, tem que ter espaço para quem é desenquadrado, tem que ter espaço para quem é diferente, entendeu? Em relação à educação e ao trabalho que eu faço no carrinho, essa é a minha ambição. Trazer a consciência, o inconsciente, para esse universo, de uma forma respeitosa e de uma forma que isso possa ser explorado a nosso favor. Então, essa é a minha ambição quando eu penso educação em carrinho multimídia. O quadro ambulante, que é o carrinho multimídia, o quadro negro ambulante, ali, consciência e inconsciente não são opositores, são complementares. Custe o que custar, tudo bem, pode achar que é estranho, mas eu não acho que isso é estranho, nem que isso não mereça um valor. Eu posso até não estar viva quando esse valor chegar, mas ele vai chegar. Tem uma frase que vive pendurada nas paredes do carrinho, que é: pop é o máximo que a classe média tolera do popular. O popular ainda é muito desqualificado, né? Ele é, oh, que legal, a cultura popular tão bonitinha, mas ela é bonitinha visto como uma coisa de museu, como uma coisa que tem que ser preservada e como algo que principalmente não é contemporâneo. É algo velho, é folclore. Quando você pensa cultura popular, o espaço é a rua, ou seja, gente que não tem cultura, gente que se alimenta de cultura oral e que não tem uma cultura sofisticada. Quando você pensa no erudito, aqueles espaços são os espaços fechados, sofisticados, de produção de conhecimento, é museu, é faculdade, é academia. E quando você pensa no pop, é o meio do caminho, porque são os malucos da classe média que não estão nem num lugar nem no outro. E se apropria tanto de um e de outro, recria, e normalmente tem um alcance muito grande na criação que faz disso, né? Mas o que eu sinto é isso, que a gente, eu estou me colocando nesse papel, inclusive com carrinho multimídia e com outras criações também, a gente se apropria, tipo, faz um upgrade, dá uma roupagem pop, classe média, e isso tem uma aceitação incrível. Acho que as pessoas das periferias hoje são os criadores mais originais que existem, mas os produtos que eles criam normalmente passam a ser conhecidos quando pessoas que são da classe média, que são pop, se apropriam e fazem um trabalho com isso. Enfim, mas eu acho que precisa quebrar, da mesma forma que tem que quebrar essa trava, essa falta de relação do consciente com o inconsciente, tem que quebrar com esse universo também. E eu acho que é isso que falta, entendeu? Pensar uma forma em que essas pessoas que criam essa matriz que a gente se apropria, eles também têm que ver formas de ganhar grana com isso, né? Não é só a gente que vai lá, se alimenta, bebe, e por ter uma linguagem uma linguagem que dialoga com editais, uma linguagem que dialoga com a linguagem dos projetos e das políticas públicas, a gente consegue criar mecanismos de produção. Como essa galera está começando a ter acesso a essa linguagem agora, né, eles ainda não têm muito a manha. Então, acaba que as pessoas pensam, criam, mas não são muito recompensados por isso. E eu acho que é isso que tem